Sabe, meus queridos, uma dúvida que a maioria das pessoas tem, e eu que tenho sido levado por Deus a buscar a presença dele em oração todos os dias, sábado, domingo, feriado, todos os dias eu tenho sido levado a buscar a face de Deus em oração. E um dos desejos que eu sempre falei ao Senhor era que eu pudesse olhar um dia a face de Deus. Eu tenho certeza de que qualquer um que tenha simpatia por Jesus, pela pessoa de Jesus Cristo, um dia gostaria de ter esse privilégio de ver a face de Jesus, de olhar sua expressão, seus olhos, como seria a face de Jesus. É um sonho para qualquer um que um dia realmente ouviu falar de Jesus, ou anda com Jesus, ou professa, enfim. Qualquer um que tem em Jesus alguém como lindo, como maravilhoso. E todos os dias eu dizia: Senhor, um dia eu quero ver a tua face. E eu ainda quero ver a face dele, sim. Mas as minhas orações, todos os dias, imaginando que talvez num dia como todos os dias que eu busco a Deus em oração, eu pudesse ser agraciado com o momento onde eu visse a face do Senhor. Todos nós temos esse sonho. E é um sonho maravilhoso, né? Poder saber como seriam as feições de Jesus Cristo. Imagina também como seriam as feições de Deus. Mas hoje o Senhor me deu um presente tão grande de conhecimento. E o Senhor disse: mas meu filho, tu já viu a minha face? Como assim, meu Deus, eu vi a tua face? Meu filho, tu já viu a tua face várias vezes na vida, a minha face várias vezes na tua vida. Aí o Senhor me fez refletir. Eu que tive um pai que era violento, era alcoólatra, e essa era a imagem de pai que eu tinha. E era uma imagem que na minha infância eu preferia apagar. Em um tempo da minha vida, teve alguém que Deus colocou na minha vida, que era meu tio, Hans von Boheim. Deus colocou ele como um pai para mim. Eu me lembro que quando eu tinha 7 anos de idade, na casa dele, ele com poucas posses, e ele, olha, veja bem, ele também não teve pai. Ele com poucas posses, com 5 filhos e com um salário limitado, ele passou numa loja, comprou uma bicicletinha novinha em folha, uma Monareta Mirim. Jamais eu vou me esquecer. Eu tive a alegria de falar isso para ele antes dele partir para a glória. Eu me lembro dele subindo as escadarias de uma casa na rua Victor Konder, uma casa antiga que tinha, que era herança da família dele, a qual ele morava com a mulher e seus 5 filhos. Eu me lembro claramente do rosto dele subindo a escadaria e com um sorriso no rosto, com a bicicleta na mão, e ele me chamava de Batuta. E ele chegou para mim e disse: toma, Batuta, é tua. Meu Deus do céu, pensa na alegria que eu fiquei de ganhar uma bicicleta. Cara, e a imagem que ficou guardada para mim como pai foi a imagem de meu tio. E a imagem que ficou guardada para mim como pai não foi, infelizmente, não foi a imagem de meu pai. Foi a imagem de meu tio. Então, se eu lembrar de pai, eu vou lembrar sempre do meu tio Van Hans, porque ele representou pai para mim. E o que o Senhor me fez lembrar e entender? Quantas pessoas que falam a expressão que quando tiveram nos momentos mais terríveis da vida dela, a primeira pessoa que apareceu na vida delas e que as ajudou, elas viram o rosto dessa pessoa como se fosse do quê? De um anjo.
Cara, no momento mais ruim da tua vida, onde você não espera que apareça ninguém, e de repente vem uma pessoa do nada, olha para você e te levanta e te socorre. Cara, quem é que não vê o rosto daquela pessoa como o rosto de um anjo? E é necessariamente de um anjo, de uma figura espiritual, não. Mas para você naquele momento, a figura é de um anjo. E a gente, o que a gente faz, meus queridos? A gente procura a figura de Deus. É interessante que nas Escrituras, a única referência da imagem, do que seria a imagem de Cristo, é uma imagem que, humanamente falando, era uma imagem que seria feia. O que a Bíblia deixou? O único registro sobre a imagem de Jesus, a imagem, as feições dele, estava descrito que não víamos nele beleza alguma. Beleza, quando se fala de aparência, se fala de beleza, e diz que ele era homem de dores. As únicas descrições do que aparentariam ser a imagem de Jesus. E a ciência, no afã de trazer à existência o que seria a imagem de Jesus, fez uma imagem que alguns se já viram, parece de um Neandertal. Eu vou ser honesto com vocês, eu acredito mais nessa imagem da ciência, porque ela se condiz mais com a realidade de um homem de peles escuras, de traços que seriam entre negros e brancos, do que essa imagem desses artistas da Renascença. Mostram um Jesus praticamente maquiado, com olhos azuis, com cabelos perfeitos. Eu acredito num Deus que se parece muito mais com os humanos imperfeitos, porque ele sempre se pareceu com o humano imperfeito. Não era à toa que se um mendigo olhasse para ele, não se sentiria intimidado. Não era à toa que se uma mulher adúltera olhasse para ele, não se sentiria intimidada. A aparência dele, meus queridos, era uma aparência convidativa. Por isso que ele tinha aparência de homem de dores. Jesus não era essa figura tão perfeita descrita, segundo a concepção humana de beleza. A beleza de Jesus Cristo estava justamente nas imperfeições. Meu querido, hoje o Senhor me deu conta de que eu já vi a face de Deus algumas vezes na minha vida. Hoje o Senhor, falando com o meu filho, eu conversando com ele, eu chorei, porque em determinado momento da minha vida, quando o meu coração estava angustiado, ansioso, as dívidas por pagar, as coisas dando errado na vida, eu um dia com ele, batendo porta do carro, falando impropérios, me estourando com as pessoas no trânsito, e de repente meu filho, ele disse: pai, o que está acontecendo contigo? Eu não te conheço mais, pai. Que sujeito é esse, pai? Dá uma parada, veja como é que tá a tua vida. Meu querido, hoje, enquanto o Senhor me falou isso, eu me lembrei, eu estava conversando com ele. E o Senhor falou, naquele momento, era o rosto de Deus falando para mim através do meu filho. Então o rosto de Deus tinha exatamente as feições do meu filho. Assim como naquele dia, eu com a figura distorcida do que seria o rosto de um pai, o rosto do meu tio foi a figura mais perfeita de rosto de pai que tem guardado em meu coração até hoje. Então o rosto de Deus muitas vezes vai se parecer com o rosto de tua mãe, com o rosto de tua esposa, com o rosto de teu esposo. Então a gente tem que parar de tentar, sabe, meus queridos, uma espiritualidade frustrante, uma espiritualidade etérea. Por isso que o Senhor Jesus, uma das primeiras coisas que fez, o Senhor Deus proibiu que se fizessem imagens de esculturas.
E por isso que quando o homem tentou definir Deus numa forma que pudesse ele definir a Deus, Deus proibiu. Moisés, quando ele desce do monte, desce com seu rosto transfigurado. De certa forma, ele também, para aqueles homens, representava Deus. A palavra diz que vimos a glória do unigênito do Pai. Vimos a glória, vimos o rosto de Deus na pessoa de Jesus. E o mais interessante disso tudo, meu querido, é que você pode ser o rosto de Cristo para alguém. Essa é a missão. O Senhor Jesus disse, as pessoas cantam, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te conhecer. E o Senhor Jesus disse que quando a gente visita uma pessoa num presídio, a gente visita Deus. Quando a gente dá um copo de água para alguém, a gente dá um copo de água para Deus. Quando a gente abraça alguém, a gente abraça Deus. Quando a gente se dispõe a servir, a dar um pão para quem tem fome, a levantar os caídos, a abraçar os desesperados. Nesse momento a gente faz isso para a pessoa de Deus. Então nesse momento, meu querido, você pode ser o rosto de Cristo para essa pessoa. Ou nos momentos que você mais precisa, Deus levanta as pessoas com falhas, com dificuldades, e elas são o rosto de Cristo para você, mesmo nas suas imperfeições. Quantas vezes uma pessoa, por mais simples que ela fosse, ela representou tudo o que você precisava. Então ela foi o rosto de Cristo. Nós precisamos parar com a espiritualidade vazia e nos entregarmos ao Senhor, porque o Senhor tem falado comigo sobre personificar Deus. É entender que a gente dá uma personalidade a Deus através da nossa vida em serviço e comunhão com Ele. E a corporificar Deus, dar corpo a Deus no meio que a gente vive. Porque as pessoas, elas dificilmente ficarão presas ao nosso discurso, mas de longe uma pessoa pode ler suas ações. De longe uma pessoa pode ler suas atitudes e aquilo ser o suficiente para que ela se entregue, para que ela confie que Deus existe. As pessoas podem não escutar seu discurso. Discurso está cheio. Discurso está cheio. Mas haver pessoas que se incomodem, que saiam de sua zona de conforto para levantar um caído que está no chão, cuidar do caído. Você lembra da parábola do bom samaritano? Você lembra? Qual foi aquele que personificou Deus naquela parábola? Foi aquele que se dispõe, era apenas um samaritano. Não se sabia o nome, não se sabia se ele era alguma coisa, era apenas um samaritano. E foi ele que levantou o caído. Ele ficou sendo a referência de Deus para o caído. Não era o levita, não era o sacerdote. Isso nos diz muita coisa, meus queridos. Isso nos convida a andarmos com Deus para sermos o rosto de Deus, para quem nunca viu um olhar de esperança. Você pode ser um olhar de esperança. Você pode ser a mão de Deus oferecendo literalmente o pão que mata a fome de alguém. Pense bem antes de trocar o seu celular. Pense bem antes de trocar o seu carro. Pense bem antes de investir na sua casa. Se não tem alguém que você pode ser uma expressão de Deus para essa pessoa. Pense bem se nossas ações não levarão pessoas a se aproximarem de Deus. Pense bem nas pessoas que Deus coloca sobre sua vida para serem um rosto de Deus para você. E você se rebela muitas vezes. Porque você criou um ídolo, uma imagem idolátrica da pessoa de Deus. E você muitas vezes é arrogante e não reconhece Deus na sua esposa, no seu esposo, no seu filho. Pense nisso.
O rosto de Deus se parece com aquele que está do teu lado, e o rosto de Deus pode se parecer com o seu.